Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no Linfotube. Meu nome é Leida Calegari, doutora em Ciências, professora de Imunologia da UFVJM. Nosso assunto de hoje é a teoria da seleção clonal. O que é, como acontece, vamos ver como ela é importante para que a resposta imune adaptativa possa acontecer. Bom, quem esboçou pela primeira vez uma hipótese que pudesse explicar a seleção de clones de linfócitos para a geração da resposta imunológica foi Niels Jerne em 1955. Entretanto, foi Bournet em 1957 quem tornou essa hipótese mais clara, explicando como o sistema imunológico era capaz de responder a uma grande quantidade e ampla variedade de antígenos. Nessa hipótese formulada, eles explicaram como clones de linfócitos específicos contra determinado antígeno conseguem se desenvolver antes e de forma independente da sua exposição ao antígeno. Será como é que isso é possível, né? Como é que a gente consegue ter linfócitos específicos contra um antígeno sem que antes a gente tenha contato prévio com ele? O que acontece, na verdade, é que tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B são produzidos na medula óssea sem nenhum estímulo de antígenos. Eles são produzidos em resposta a estímulos que o próprio sistema imunológico gera e que indicam a necessidade de fazer reposição de células. Então, os linfócitos B iniciam seu processo de amadurecimento ali mesmo, dentro da medula óssea, enquanto que os linfócitos T eles vão migrar para o timo para amadurecer e passarem pelos processos de seleção, que a gente vai ver em outro vídeo. Nesse processo de amadurecimento, tanto o linfócito T quanto o linfócito B, eles passam a expressar receptores, ou seja, a colocar receptores nas suas membranas. A produção de receptores é feita por processos de recombinação gênica, de modo que os linfócitos passam a ter em suas membranas receptores, proteínas, glicoproteínas, para fazer o reconhecimento de antígenos. Ou seja, não existe uma forma ou um molde para produzir receptores. As suas especificidades vão ser definidas ao acaso por meio da recombinação. Então, não houve nenhuma interação ou participação dos antígenos. Nós produzimos vários receptores para aumentar a chance de reconhecimento do antígeno, de qualquer antígeno que penetre no nosso corpo. Eu vou tentar deixar um pouco mais claro isso. Observem essa figura. Ela mostra o processo de produção de linfócitos, tanto linfócitos T quanto linfócitos B. O processo de amadurecimento para a expressão de receptores também é mostrado e a migração dos linfócitos da medula óssea para outros órgãos, como os órgãos linfóides secundários, por exemplo, o linfonodo, no caso do linfócito B, e o timo, no caso do linfócito T. Bom, nós vamos falar primeiro, então, do linfócito B. O linfócito B ele é produzido na medula óssea a partir de células-tronco pluripotentes. O que é isso, né? São células que podem se transformar em qualquer outro tipo de célula que o nosso corpo precise. Inicialmente, o linfócito B passa por ciclos de proliferação com concomitante expressão das cadeias do receptor do linfócito B, que a gente chama também de BCR. Então, BCR é o receptor do linfócito B. As células que falham na expressão desse BCR, que não conseguem expressar o BCR de forma efetiva, eficaz, elas são eliminadas. E as células que reconhecem proteínas próprias do nosso corpo, ou seja, que ganham receptores que são autorreativos, que podem agir contra proteínas próprias do nosso corpo, essas células também são eliminadas por apoptose. Após esses processos, o linfócito B, então, ele deixa a medula óssea e parte em direção aos órgãos linfóides secundários, como, por exemplo, linfonodo, tecidos linfóides associados à mucosa, baço, Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o linfócito T. Da mesma forma como ocorreu com o linfócito B, o linfócito T também é produzido na medula óssea a partir de células-tronco pluripotentes. Após serem produzidos, ainda sem nenhum receptor, essas células que são precursoras de linfócito T
deixam a medula óssea e migram em direção ao timo. É quando chegam no timo que essas células passam por ciclos de proliferação com concomitante expressão das cadeias do receptor do linfócito T, que a gente chama também de TCR. Então, TCR é o receptor do linfócito T. Processo semelhante ao que aconteceu com o linfócito B também vai acontecer com o linfócito T. Os linfócitos T são selecionados, né? E as células que não expressam o receptor adequado, elas são eliminadas por apoptose. E da mesma forma, células que produziram receptores que reagem fortemente contra proteínas próprias, ou células que produziram receptores que não conseguem reconhecer fracamente as proteínas próprias, todas elas vão ser eliminadas por apoptose. Então, presta atenção. A célula que não produz um receptor efetivo é eliminada, no caso do linfócito T. As células que produzem receptores que não interagem de forma alguma contra os antígenos próprios do nosso corpo, as proteínas próprias, bem como as células que produzem receptores que conseguem interagir fortemente, todas elas são eliminadas por apoptose. Bom, você percebeu então nessas explicações que a produção dos receptores, tanto de linfócito B quanto de linfócito T, ocorreu sem que houvesse nenhum contato prévio com o antígeno. Foi uma produção por recombinação gênica, onde a especificidade dos receptores foi definida plenamente ao acaso. Quando nós falamos em clones, nós estamos nos referindo a um linfócito e a sua progenie, ou seja, as células que foram produzidas a partir daquele linfócito. E todos estes têm a mesma especificidade, ou seja, todas essas células, tanto a célula mãe quanto as células filhas, vão atuar contra o mesmo antígeno. Então, o nosso sistema imune produz por recombinação gênica um número enorme de linfócitos T e linfócitos B, com ampla variedade de receptores, de modo a aumentar as chances de conseguir gerar resposta imunológica contra qualquer antígeno que entrar no nosso corpo. Bom, vamos voltar só um pouquinho. Quando os linfócitos T e linfócitos B são produzidos na medula óssea, eles têm destinos diferentes, né? Como a gente já falou. Os linfócitos T migram para o timo para sofrer os processos de amadurecimento, expressão, seleção de receptores, enquanto que os linfócitos B permanecem na medula óssea temporariamente para iniciarem o seu processo de amadurecimento, mas eles não terminam a sua maturação ali. De modo, então, que ainda dentro da medula óssea eles já passam a expressar seus receptores. Posteriormente, os linfócitos B, então, como eu disse, vão migrar para os órgãos linfóides secundários, baço, linfonodo, tecido linfóide associado à mucosa. Os antígenos que entram no nosso corpo, eles são levados até o timo e até o órgão linfóide secundário. Se você não se lembra disso, veja lá a nossa aula sobre imunidade inata e adaptativa aqui no Linfotube, de modo que essas células são desafiadas a reconhecerem os antígenos. Com a chegada dos antígenos, cada um dos linfócitos B dentro do órgão linfóide secundário e linfócito T dentro do timo, já maduros, já expressando receptores, eles então passam a tentar se ligar ao antígeno para ver se há reconhecimento específico. Essas células coloridas são linfócitos B dentro de um linfonodo, ávidas, né, pelo reconhecimento do antígeno. Preste bastante atenção nesse linfócito B destacado aqui em azul, essa célulazinha verde, né? Quando ocorre esse reconhecimento específico, a célula T ou o linfócito B, né, eles ficam ativados e aptos a gerarem resposta imunológica. A esse processo de seleção de uma célula que seja específica para o antígeno, dá-se o nome então de seleção clonal. Observe essa figurinha que eu coloquei aqui. Ela mostra um receptor de linfócito B reconhecendo especificamente o antígeno. Na sequência, depois que o reconhecimento foi feito, né, vários receptores do linfócito B vão interagir com esse antígeno, fazendo então uma ligação cruzada. Esse processo, né, de ligação cruzada, de reconhecimento específico do antígeno, vai levar à ativação do linfócito B. Bom,
Para conseguir gerar uma boa resposta, não basta a gente ter uma célula específica contra aquele antígeno. Então, aquela célula que é específica, ela passa a se multiplicar, fazendo muitas cópias dela mesma, de modo que a célula que foi inicialmente ativada e também a sua progênie, as suas cópias, né, elas têm especificidade para esse mesmo antígeno. A isso a gente dá o nome de proliferação clonal ou então expansão clonal. Então, essas células vão gerar uma resposta imunológica adaptativa contra aquele antígeno. Calma, eu sei que é muita coisa, né? Mas você vai visualizar isso tudo em uma animação que eu vou colocar logo daqui a pouquinho. Bom, é importante chamar a atenção para o fato de que nesse processo de reconhecimento do antígeno pelo linfócito T, o que leva à sua ativação, né, os receptores para antígeno dos linfócitos estão muito envolvidos, mas não só os receptores, várias outras proteínas de membrana dos linfócitos estão envolvidas, mas isso é o assunto, né, para uma outra aula. Mas prestem atenção, isso que eu falei vale tanto para linfócito T quanto para linfócito B. Para ilustrar então essa teoria da seleção clonal, eu trouxe para você uma animação que foi gentilmente cedida pelo Instituto de Pesquisas Médicas Walter e Elisa, né, uma instituição australiana. Preste bastante atenção nessa animação, porque vai valer a pena, vai facilitar a compreensão dessa teoria da seleção clonal. Em 1960, Frank Burney recebeu o Prêmio Nobel pela sua grande contribuição para o campo da imunologia. Até os dias de hoje, essas pesquisas desenvolvidas pelo Burney constituem os alicerces da forma como nós pensamos sobre a doença e também da forma como nós pensamos como o nosso sistema imunológico responde a essa doença, né? Bom, a seleção clonal é então um mecanismo central que o nosso corpo usa para combater infecções. Nessa animação que vai ser mostrada a seguir, né, é possível a gente perceber como ocorre a seleção clonal durante uma infecção de garganta provocada por bactérias Streptococcus. Aqui a gente pode ver, né, uma imagem do artigo que foi publicado pelo Burney em 1957 sobre a teoria da seleção clonal, e aqui nessa outra imagem a gente pode ver um pouco dos manuscritos, né, do Burney na época em que ele ainda estava estudando para então desenvolver essa hipótese naquela época da seleção clonal. Essa parte do vídeo é intitulada A luta contra as infecções por seleção clonal. Aqui, gente, a gente pode perceber um paciente, né, que tem uma infecção bacteriana causada por Streptococcus, que vem lhe causando muitas dores em decorrência da inflamação na garganta. A inflamação ela acontece então em decorrência da infecção, e é a inflamação que gera tantas dores, né? Essas minúsculas bactérias representadas em verde são então as bactérias Streptococcus, né? E que proliferam no tecido da garganta. Mesmo que tenha sido uma única bactéria que chegou ali na garganta, ela proliferou gerando uma grande quantidade. Essas bactérias, elas estão cobertas, né, revestidas por uma proteína que a gente chama de proteína M, que a gente pode enxergar aqui como se fossem pelos envolvendo toda a bactéria. São essas proteínas M que serão reconhecidas como estranhas, ou melhor dizendo, como não próprias, pelo nosso sistema imunológico. Então, o nosso corpo inicia uma resposta imune contra as proteínas M dessas bactérias Streptococcus. Aqui a gente pode ver a rede linfática, né, que constitui uma parte importante do sistema imunológico, atacando qualquer infecção no nosso corpo. As proteínas M, então, das bactérias, são levadas ao sistema linfático desse paciente, nesse caso específico aqui, nos linfonodos que estão ao redor do pescoço, porque a gente está falando de uma infecção de garganta. Mas lembrem-se, né, que a gente tem linfonodo distribuído ao longo de todo o corpo. A rede linfática ela é enorme.
Aqui a gente está vendo linfonodos representados em verdes, alguns, para mostrar então que eles estão infectados por essa bactéria ou que eles contêm essas proteínas M das bactérias. Como eu expliquei no início dessa videoaula, o linfonodo está cheio de linfócito B, assim como o timo também está cheio de linfócito T. Essas células, esses linfócitos B, são células sentinelas do sistema imunológico e eles exploram o corpo à procura de antígenos, né? Observem aqui essas células coloridas representando os linfócitos B e na sequência a gente vai ver também filamentos de proteína M das bactérias chegando ao linfonodo. E esses filamentos vão desafiar os linfócitos B. Os linfócitos B vão se ligar a essas proteínas, né, tentando fazer o reconhecimento. O nosso sistema imunológico ele possui milhares de milhões de linfócitos B. Como nós vimos antes, cada linfócito B é específico para um tipo de antígeno, né? Sendo que os seus receptores eles foram produzidos sem que tenha ocorrido qualquer contato prévio com o antígeno. De uma forma, então, totalmente ao acaso, ocorreu a recombinação gênica e aí o linfócito B ganhou um receptor que é específico para determinado antígeno. A gente torce sempre para que a gente tenha pelo menos um linfócito B e um linfócito T, né, específico para cada tipo de antígeno. Aqui a gente pode ver destacado ali em verde, né, um linfócito B que é específico contra essa proteína M da bactéria. Olha as proteínas M, né, perfundindo toda a extensão do linfonodo. Agora, nós estamos vendo aqui aquele linfócito B que tem especificidade para a proteína M, aquele verde, né, ampliado 10 milhões de vezes. A sua superfície, então, está coberta de receptores que reconhecem as proteínas M. Lembrem-se que os receptores de linfócitos B são moléculas de anticorpos que estão fixos na membrana, né? Quando o filamento da proteína M que vai chegando, né, ele é reconhecido por um receptor do linfócito B, o receptor logo se liga a ele. E aí, vários outros receptores vão se aproximando, se ligando a esse filamento de proteína M, fazendo o que a gente chama de ligação cruzada. E essas ligações cruzadas desencadeiam um sinal de ativação que viaja, então, para o interior do linfócito B. Bom, observe então que aquele linfócito B que foi ativado, né, ele está migrando, aqui está ampliado, daqui a pouco a gente vai ver a visão menos ampliada que fica mais fácil. E aí, nesse processo de migração, esse linfócito B vai começar a proliferar. Olha lá ele migrando, tá vendo? Numa ampliação menor, fica mais fácil de ver. E aí ele começa a proliferar, ou seja, a replicar-se, a fazer cópias dele mesmo. Olha ele começando a replicar, tá vendo? Essa é a ideia central da teoria da seleção clonal de Burney, em que um entre milhares de linfócitos B é selecionado e prolifera, gerando milhares de cópias dele mesmo, né, que poderão então atuar contra o antígeno. Portanto, a gente fala que o linfócito B foi selecionado clonalmente, por isso teoria da seleção clonal. A partir de um linfócito B, então, a gente está vendo aqui uma grande quantidade, né, milhares de linfócitos B que foram produzidos, né, para produzir anticorpos que vão atuar contra a proteína M. Olha lá para vocês verem o linfócito B liberando anticorpos, né? Os linfócitos B produzem esses anticorpos e os liberam para atuação no meio extracelular. Anticorpos atuam, então, extracelularmente. Observe aqui um desses linfócitos B específicos, né, para a proteína M, aumentado 10 milhões de vezes. Dá para ver que ele produz e depois libera uma quantidade gigantesca de anticorpos que vão circular então no sangue, viajar até os tecidos, procurando onde está localizado o antígeno, ou seja, aquela proteína M que reveste as bactérias streptocóccicas, né?
Esses anticorpos reconhecem especificamente os filamentos das proteínas M nas membranas das bactérias, fazendo o que a gente chama de opsonização. Observe, os anticorpos chegam e vão se ligando e revestindo a bactéria, né? Isso vai sinalizar para que o sistema imunológico destrua aquela bactéria. Observe quantos anticorpos vão se ligando e opsonizando. Esses macrófagos, eles reconhecem a bactéria opsonizada, né? Ou seja, aquela bactéria que está revestida por anticorpos, e aí eles começam a ingerir essas bactérias num processo que é chamado de fagocitose. E aí, com isso, eles destroem as bactérias e eliminam a infecção. É claro, gente, que existem outros processos da imunidade adaptativa, né, conduzidos pelo sistema imunológico para a eliminação do antígeno, além da fagocitose induzida pela opsonização. Mas este foi só um meio que eu encontrei para exemplificar como ocorre a eliminação do antígeno a partir de anticorpos produzidos por linfócitos B que foram expandidos clonalmente. Mas existem vários outros, alguns a gente já viu, outros a gente ainda vai ver. Também para entender o processo da seleção clonal, né? É importante a gente conseguir visualizar exemplificando. Sou muito agradecida ao Instituto de Pesquisas Médicas Walter e Elisa, essa instituição australiana que eu falei anteriormente, né? Por autorizar o Linfotube a utilizar esse vídeo de modo complementar a esta aula. Bom, foi esse o vídeo que eu preparei para essa aula de hoje, né? Eu deixo aqui a lista de materiais que foram utilizados para o preparo dessa videoaula. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no Linfotube, deixe o seu comentário, clique no like e ative o sininho para você receber notificações toda vez que fizermos uma nova postagem, né? E recomende esse vídeo para os seus amigos. Siga o FVJM nas redes sociais. Bom, deixo aqui novamente meu muito obrigada e até o próximo vídeo.